boa tarde, estamos de volta, Mundial. E você chegando nesta tarde de sexta-feira para te fazer companhia. Estamos ao vivo no Facebook e no site da Vibe Mundial FM. Mundial e você sempre trazendo muita alegria, você sabe. Hoje o estúdio está lotado. Estou recebendo aqui Paolo La Francesca. Isso? Boa tarde. Boa tarde, irmã Cipriana, bem-vinda. Boa tarde. E o Giuseppe Arnone. Boa tarde. Amigo do Paulo. Né? Os dois têm cada um deles tem uma associação. Amanhã, gente, é um dia muito importante para quem trabalha com as adoções. Dia 9 de novembro é considerado o Dia Mundial da Adoção e, por causa disso, também será lançado este livro do Paolo La Francesca, que é um italiano que está de passagem aqui no Brasil. Ele vai lançar O Perfume da Esperança lá nas livrarias paulinas, aqui no metrô Ana Rosa. E ele vai conversar um pouquinho pra gente do que se trata esse livro, porque é da adoção também, né? Não é, irmã? Sim, e a ele é uma pessoa adotada. Ele é uma pessoa adotada. E uma das coisas, ele também tem uma organização, a Hands for Adoptions, que é Mãos para Adoção, que é uma organização não governamental de apoio às adoções. E o Giuseppe Arnone também, ele tem uma fundação italiana na Europa que trata do assunto. Paolo, parabéns pelo livro. Antes de mais Grazie, nada. obrigado. Do que se trata esse livro? Por que falar de adoção? Io sono molto contento e onorato di essere qui in Brasile. Eu estou muito contente e honrado de estar aqui no Brasil. Ho scelto di scrivere questo libro Eu escolhi escrever esse livro come input, aiuto per tanti ragazzi adottati come me. como um estímulo para tantas crianças adotadas como eu. Perché io vedo nell'adozione un atto d'amore. Porque eu vejo na adoção um ato de amor. È un input a tutti i ragazzi a non aver paura di ricercare le loro origini. É um incentivo a todas as crianças a não ter medo de encontrar novos pais, adoção. Le origini sono le radici sono tutto per me. Più profonde sono, più solido è un uomo. As raízes são muito importantes para mim, porque quanto mais profundas são as raízes, mais alto, digamos assim, mais alto será a pessoa humana. Você é brasileiro? Nasceu Sim. no Brasil? Sì. Nasceu no Brasil e foi levado para a Itália. Sì, Como adotado. adottato. Né? Eu quero saber de você qual é a sensação dos filhos adotados. Nós falamos muito, irmã, dos pais que querem adotar. Mas existe um outro lado. Qual é a sensação deste filho, né? O que acolhe este filho? Io sono grato e devo la vita ai miei genitori adottivi. Eu sou grato e devo a vida aos meus pais adotivos. Noi figli adottivi, secondo me, dobbiamo considerarci Nós, filhos adotivos, devemos considerar-nos figli del cuore, non della pancia ma del cuore. filhos do coração e não da barriga e não do seio. Devo tutta la mia vita ai miei genitori adottivi, ma anche a quelli naturali. Eu devo toda a minha vida aos meus pais adotivos, mas também aos meus pais biológicos. Logico. Por que o perfume da esperança? O que você colocou aqui neste livro? Ma il profumo della speranza, perché io non ho mai perso la speranza. O perfume da esperança, porque eu nunca perdi a esperança. In tutti i mesi di ricerca di mia madre naturale, sono stati 6 mesi, 6 lunghi mesi. Em toda a minha pesquisa, toda a minha procura da minha mãe, foram 6 longos meses. Non ho mai perduto la speranza. Eu jamais perdi a esperança. E poi grazie a una radio brasiliana di Bahia, E depois, graças a uma rádio brasileira na Bahia, dopo 6 mesi ho trovato mia madre. depois de 6 meses, eu encontrei a minha mãe. E isso é incrível. Isso é incrível. Quando você teve a necessidade de encontrar a sua mãe? Io per 30 anni ho avuto un rifiuto quasi. Eu, por 30 anos, eu quase que tive uma rejeição.
pelos meus pais. Una sera i miei colleghi mi portano al ristorante brasiliano Uma noite, os meus colegas me levam para um restaurante brasileiro. e rimango affascinato da quel mondo, dai ragazzi che lavoravano in quel ristorante. Eu fiquei fascinado por aqueles jovens que estavam naquele restaurante e eram brasileiros. Eles eram muito alegres, muito festivos e eu fiquei apaixonado por eles. E allora ho trovato il coraggio quella sera di andare dentro e riscoprire le mie origini. Então, aquela mesma noite, eu decidi a ir buscar as raízes dos meus pais biológicos. E como foi isso? E como foi buscar os seus pais? E como foi esta busca e o encontro? Porque teve o encontro. Io ho chiesto i documenti dell'adozione a mia mamma adottiva. Eu pedi à minha mãe adotiva os documentos. Pensavo di trovare chissà cosa, per me era come un tesoro che custodivo per 30 anni. Eu pensava de encontrar um tesouro, né, que estava buscando há 30 anos. In realtà ho visto solo il nome di mia madre naturale, Rosilene. Na verdade, eu encontrei só o nome da minha mãe natural, Rosilena. Ho scritto il nome su Facebook e mi sono apparse più di 100 Rosilene. Eu escrevi esse nome no Facebook e apareceram mais de 100 nomes Rosilene. Ognuna di queste donne ho scritto per 6 mesi. Por 6 meses eu fui escrevendo para essas 100 mulheres. Mi hanno risposto tutte tranne 5. Todas elas me responderam menos 5. Mia madre poi ho scoperto che era tra le 5 che non hanno risposto. Minha mãe, eu descobri que minha mãe era uma daquelas entre as 5 que não responderam. Avevo perso un po' le speranze dopo 6 mesi. Depois de 6 meses eu perdi as esperanças. Allora mi viene in mente di contattare come ultima spiaggia la radio. Então me veio à mente de contatar uma rádio. E grazie a questa radio ho trovato mia madre. E graças a essa rádio, numa cidade onde morava a mãe, eu encontrei a minha mãe. Era o caminho mais fácil, não é? Pela rádio. O caminho più facile per trovare la tua madre. La Por rádio. causa de que cidade? La rádio. Como? Que cidade que era? Que cidade? Que rádio? cidade? Itamaraju. Itamaraju, na Bahia. Na Bahia. Você é um baiano. Baiano. Você é um baiano que mora na Itália. E você fez o caminho de volta, não Sim, é? hai fatto il cammino di ritorno. Encontrou tua mãe assim? Sì. E como foi esse encontro? E como foi para você a sensação de encontrar a sua mãe biológica? E outra pergunta. E como foi a reação dos seus pais adotivos com isso? Hai capito? Sì, i miei genitori adottivi all'inizio erano un po' preoccupati. Os meus pais adotivos, no início, ficaram um pouco preocupados. Poi dopo hanno fatto questo atto d'amore, hanno fatto un passo indietro per me, per la mia felicità. Depois fizeram um ato de amor. Puseram um pé para trás e deixaram ele fazer o caminho dele. E hanno detto: se questo ti rende più sereno, cercala pure, noi siamo con te. E se isso te deixa mais tranquilo, mais sereno, faça isso mesmo, aquilo que você está querendo procurar seus pais. E l'incontro con mia madre naturale è stato il giorno più bello della mia vita. O encontro com a minha mãe natural foi o dia mais bonito da minha vida. Molto emozionante, è stato l'abbraccio più lungo della mia vita. Foi muito emocionante e foi o abraço mais longo da minha vida. Lei si è messa a piangere e mi ha spiegato i motivi dell'adozione. Ela se pôs a chorar e me explicou os motivos da adoção. Ed era come se quei 30 anni comunque noi fossimo stati sempre vicini, anche se lontani vicini. Também, se distante fisicamente, nós estávamos sempre muito perto. E como que você decidiu, a partir da tua própria experiência, se dedicar a uma fundação, a uma organização para a adoção? E o que isso mudou na tua vida? Sì, io ho cercato di trarre come insegnamento Eu me propus de trazer como ensinamento dal mio dolore, dalla mia sofferenza, perché l'adozione è anche fatta di dolore, di sofferenza, d'amore. essa minha experiência de dor, que não deixa de ser também um sofrimento, né, de fazer essa proposta, fazer essa Un experiência. aiuto per tutti i ragazzi adottati come me. Sono veramente tanti in Italia ragazzi brasiliani adottati.
Scusa, puoi un rispondere? aiuto per tutti i ragazzi adottati come me. Sim, eu me propus a fazer como que uma ajuda, um auxílio para todas as crianças adotadas como eu, que são muitos brasileiros na Itália, como eu. Secondo me solo chi è adottato può capire la sofferenza e aiutare gli altri ragazzi adottati. Como eu, poderão fazer a experiência adotadas, né, como eu fiz. E quindi ho deciso di fondare un'associazione E por isso eu decidi fazer uma fundação che si occupa di sostenere le famiglie adottive e que se ocupa a sustentar as famílias adotivas nella fase post-adozione, che è quella più critica, na fase pós-adoção, que é a fase mais crítica. con professionisti nella psicologia, nell'assistenza sociale, familiare. Com os profissionais da psicologia, assistentes sociais, familiares. Isso é importante, hein? E trabalha junto com as duas associações, tem uma ligação, são separadas, mas vocês fazem alguns trabalhos juntos? Sì, allora Giuseppe Arnone, che ringrazio, Giuseppe Arnone, que agradeço muito. sì, mi ha sempre da subito supportato in questo progetto. Ele me suportou sempre nesse projeto, me apoiou nesse projeto. E grazie a lui, grazie anche a lui, soprattutto a lui, ho fondato l'associazione. E também, graças a ele, eu pude fundar essa associação. Giuseppe ha anche lui una fondazione di italiani in Europa. O Giuseppe tem ele também uma fundação de italianos na Europa. E isso é maravilhoso. Não é? Eu não sei no Brasil exatamente como que a gente está caminhando, mas eu acho que isso serve de exemplo, né? De quanto importante é a gente falar de adoção, que tanta gente pensa e pouca gente tem coragem. E sempre foi um tabu, né, Paulo? É vero. Era um tabu na tua casa falar que você era adotivo? Quando você descobriu isso? I miei genitori adottivi hanno fatto la cosa più bella. Os meus pais adotivos fizeram a coisa mais bonita. Mi hanno detto a 6 anni che io ero adottato. Aos 6 anos me disseram que eu era adotado. Io ho vissuto in una terra, che è la Sicilia, Eu vivi na terra que se chama Sicília, dove 30 anni fa c'era una mentalità molto chiusa nelle adozioni. lugar onde há 30 anos o problema da adoção era muito fechada, era muito... Quasi c'era vergogna a parlarne. Quase que tinha a vergonha de falar. Grazie anche a me, questo tabù è stato aperto in Sicilia. Graças também a mim, né? Esse tabu foi aberto na Sicília. Giuseppe, quando você entrou nesta luta, né? Nesse ativismo para a adoção, até para a gente entender o outro ponto de vista. Entendeu? Il libro Il Sei- profumo della speranza offre uno specchio importante di confronto. O livro O Perfume da Esperança, scusa, hai domandato? Un confronto Faz offre um confronto tra entre la realtà A realidade. a delle realidade, famiglie che adottano entre as famílias que adotam e le famiglie biologiche e as famílias di biológicas. origine Ah, degli di origine. adottati. Uhum. È un libro che consiglio a tutti i brasiliani, ma anche agli italiani che abitano a San Paolo. É um livro que eu aconselho a todos os italianos e os brasileiros aqui de São Paulo. Un libro che lascia con il sapore della curiosità, ma anche con la gioia nel cuore, sapere che Paolo É um livro que deixa também uma alegria no coração e saber também que Paulo ha il desiderio di ritrovare sua mamma tem o desejo de reencontrar mais uma vez a sua mãe, senza vergognarsi sem se envergonhar, che la sua mamma è viva sem se envergonhar que sua mãe está viva, e che ce l'ha nel cuore. que eu tenho no coração. Ma nel libro, Mas o nel livro. libro, No livro, la cosa importante è pure gli
i familiari che hanno adottato Paolo, due persone meravigliose. As pessoas que adotaram Paulo são pessoas maravilhosas e isso dá para perceber no livro. Mas Paulo, lei ha domandato a te quando sei entrato in questa organizzazione. Lo stavo dicendo. Ah, va bene. Muito bem. O programa está Ho quase terminando. conosciuto Paolo per caso Eu conheci Paulo por acaso, a Palermo a Palermo. e abbiamo deciso Decidimos di presentare l'Associazione per le adozioni internazionali al Senato della Repubblica Italiana. Decidimos apresentar as nossas organizações ao Senado da República Italiana. E io ringrazio Paolo Eu agradeço Grazie a te. Paulo e le Paulinas del Brasile e as per Paulinas do l'accoglienza Brasil pelo acolhimento che ci hanno riservato. que nos reservaram. E a questa radio E a esta rádio, che ha un nome che offre il cuore e la speranza della que vita. oferece ao coração a esperança da vida. Grazie. Tocamos a vida. É isso que a gente Isso quer aí. sempre, né? A gente Sim. toca a vida. Está acabando o programa, passa muito rápido. Sim. E eu quero lembrar. Primeiro, eu quero ler um trecho que na hora que eu abri o livro foi o que eu li, e que você fala do amor de mãe. Uma rosa é uma rosa é uma rosa é uma rosa, escreveu Gertrude Stein. O amor de uma mãe é sempre amor. É um absoluto que pode florescer e irradiar o seu perfume das mais diversas formas, para além do modo que se torna mãe, para além das diferentes experiências, para além de tudo. A adoção é uma das coisas mais importantes para uma mãe. Não importa se para a mãe, né, a biológica, Se pra mãe a adotiva, tem um momento que os elos se encontram. Mãe é sempre Não é? mãe, né? Mãe é sempre mãe. Mãe é sempre mãe. Amanhã tem festa. Amanhã tem o lançamento Sim. deste livro, Sim. dia de festa. Que horas? A partir das 10, 10h30. Logo pela manhã, a partir Isso. das 10 da manhã, na livraria Paulinas, que é na Domingos de Moraes, eu não sei o número agora exatamente, mas... 660. 660? Na Vila Mariana, todo mundo aqui sabe. Sim, Metrô sim. Vila Ana Rosa, Sim, facinho. sim, exato. 10 da manhã para encontrar esta Sim, sim. figura fantástica, que é o Paulo. Paulo La Francesca. Uma mensagem rápida, Paulo. Ma il messaggio che racchiude il senso che voglio trasmettere col libro A mensagem que resume aquilo que a essência que está no livro. Ho 4 figli, 2 sono stati adottati, non ricordo quali. Bob Constantin. Ok. Tenho 4 filhos. É a mensagem de Bob Constantine. Tenho 4 filhos, 2 são adotados, não recordo quais. Muito bem. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Giuseppe. Obrigada, Paulo. Obrigada, irmã. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Pode acompanhar de novo essa live, né? Estamos no Facebook. Se você quiser. E daqui a pouquinho eu volto com o Jornal da Boa Notícia. E eu tenho aqui alguns livros, eu vou ver se a gente sorteia, tá bom? Pra você que é ouvinte aqui da Vibe Mundial. Um grande beijo e tenha um ótimo final de semana. Amanhã às 7 estamos aqui de novo. Um grande beijo.